mas pra mim soou como se tivesse encaixado ele ali pra tampar o buraco. Ela separou do coelhinho, agora a gente precisa colocar alguém pra ser engraçadinho do lado dela e ser o ajudante dela. Então vamos criar um outro personagem? Me deu essa impressão ao longo do filme. Oi pessoas, eu sou o Cleto Araújo e esse é o canal Pra Quem Curte Musical e nós precisamos falar sobre A Caminho da Lua, a primeira animação musical da Netflix. Não sei se é a primeira, mas é a nova. Que o trailer não prepara a gente pro tanto de emoção que a gente vai sentir ao longo do filme. Quando você vê o trailer, você acha que vai ser só uma animação bobinha de uma menina que precisa ir pra lua por algum motivo, que quer ir pra lua por algum motivo. Mas quando você começa a assistir o filme, nos primeiros 20 minutos de filme você já tá em lágrimas. A Caminho da Lua conta a história da Fei Fei, uma garotinha que se dá muito bem com a sua mãe e com seu pai, mas logo no início do filme, a sua mãe já morre. Ou seja, eu falei que é um filme triste, eu chorei horrores nesse filme, porque o filme não simplesmente mostra que a mãe morreu. O filme ele vai mostrar todo o processo de adoecimento da mãe. Você vai vendo o tempo passando e a mãe adoecendo, aquela coisa toda, até que chega a cena da morte. A cena da morte é poética, mas você sente uma tristeza horrível assistindo esse filme, gente. Então os anos vão passando e o pai da Fei Fei começa a namorar uma outra mulher. Só que a Fei Fei não aceita isso, porque quando ela era pequena, a mãe dela contava a história de uma tal deusa da lua, que foi isolada na lua e chora todos os dias à espera do seu amado, aquela coisa toda. Mesmo sabendo que o homem que ela gostava morreu, a deusa ainda espera por ele, ainda vive num momento ali de saudosismo, sabe? Essa coisa assim. Então a Fei Fei acha que o pai dela também tem que viver isso. E ela não se conforma de jeito nenhum com a chegada dessa nova... Não é uma nova mãe, né? A chegada dessa madrasta e do irmão novo, né? Porque a madrasta já tem um filho também, e é um filho super encapetado, o garoto. E inconformada com a atitude do pai, então ela decide ir pra lua atrás da tal deusa da lua que a mãe dela contava pra ela provar pro pai dela que é verdade, que a deusa existe e que a deusa ainda está à espera do seu amado. Mas quando ela chega na lua, ela descobre que não é bem assim. Ela acaba descobrindo que a tal deusa da lua tá mais pra uma cantora de K-pop com superpoderes, que movimenta a lua, que faz shows em estádios, tem toda uma coisa mais popstar, digamos assim, pra essa deusa. E a deusa também não é uma figura muito amigável. Ela não é ruim, mas ela também não é o estereótipo que a gente tem de uma deusa. E então a Fei Fei vai passar por muitas aventuras na lua, junto com os amigos dela, né? Os amigos bichinhos, amigos moradores da lua, o irmão postiço também, que acaba indo no foguete dela. E o filme fala justamente dessa questão de aceitar as mudanças da vida e de não viver presa no passado. O filme, ele traz diversas vezes algumas frases sobre o presente, passado, essas questões. Tem uma frase que a deusa fala, né? Quando a Fei Fei chega e percebe que não é muito bem o que ela esperava, que essa deusa não é muito bem o que ela esperava, a deusa comenta com alguém que tá do lado dela, que eu não lembro quem é. Ela chega e cochicha assim: nossa, essa menina fala como se vivesse no passado. Ela tem que viver o presente é outro, as coisas mudaram. E além de trazer essa mensagem super bonita da gente aproveitar o presente, de amar as pessoas que estão à nossa volta, cultivar esses laços familiares, né? A animação também traz a questão da cultura chinesa muito forte. A história se passa toda na China e eles conseguiram fazer uma junção dessa China moderna com uma China mais tradicional. A gente consegue ver questões de comportamento dos dias de hoje, mas alguns elementos da cultura chinesa tradicional muito fortes também, como a comida. A comida é algo muito presente nessa animação. Algumas questões de arquitetura também são bem fortes nesse visual da China mais tradicional, mas as roupas, o comportamento, as danças,
tem uma questão muito mais moderna do que a gente vive hoje em dia e de como deve ser a China hoje em dia, né? Porque eu nunca fui na China, não sei como é a China hoje em dia, mas eu acho que deve ser desse jeito. E eles trazem também algumas críticas à própria cultura chinesa em alguns momentos do filme. Como, por exemplo, a crítica à mão de obra chinesa e ao método, né, a forma de produção chinesa. Na cena em que a Fei Fei tá vendo um grupo de trabalhadores construindo um novo trem, né, o trem que promete ser o mais rápido do mundo e que ele não tem contato com o trilho do trem, ele é magnetizado, né, ele meio que flutua, digamos assim. E aí, ela conversando com esses trabalhadores, mostra que ela sabe mais do que quem está construindo. Ou seja, mostra como as pessoas que metem a mão na massa na China, né, quem coloca mesmo a mão no negócio, que faz a produção mesmo acontecer na China, não tem um grau de instrução tão alto. E muitas vezes eles nem sabem o que estão fazendo, estão só seguindo o passo a passo do que foi orientado. Outra coisa que chama bastante atenção ao longo da animação é justamente a junção de dois tipos de animação. Uma 3D, para simbolizar aqui o nosso universo, né, simbolizar a Terra, e que é um tipo de animação que a gente já está mais acostumado também. E a outra parece ser uma forma 2D, mas ao mesmo tempo parece ser 3D. É uma animação diferenciada que se distancia justamente da animação 3D para trazer esse distanciamento também, né, das criaturas da Lua, desse lugar que é a Lua onde a menina vai. Então as cores mudam bastante, as formas, o próprio traço do desenho muda bastante. É uma animação mais diferentona quando chega na Lua, mas dá um efeito super bonito e super contrastante com a animação 3D. Aí você deve estar pensando também que eu falei que o filme é triste só porque no início a mãe dela morre, né? Isso já é motivo suficiente pro filme ser triste, gente. Mas lá pro final do filme, o negócio fica barra pesada de novo, entendeu? Eu não vou contar pra vocês o que acontece, mas é muito, muito triste também. As sequências finais do filme, quando o problema tá pra se resolver, o negócio é muito, muito triste. Eu posso dizer que essa animação tem um quê Pixar, sabe? Que as animações da Pixar sempre tem esses momentos que fazem a gente chorar, sempre são animações mais emocionantes, animações que são ditas, né, como animações infantis, mas que mexe muito com a gente que já é adulto. E aproveitando que a gente tá falando do fator Pixar, vamos falar da estrutura dessa animação, que segue uma estrutura muito próxima da Disney. Parece que a Disney meio que criou um formato de como uma animação infantil vai dar certo. E essa animação, ela segue esse padrãozinho. Se você observar, todos os protagonistas da Disney não estão felizes em estar onde estão. Eles sempre querem sair desse lugar. E é a mesma coisa com a Fei Fei aqui. Aí você pode falar que isso é uma questão de roteiro mais geral e tal. Tá, tudo bem, pode ser. Mas não existe só esse fator para movimentar a história, né? Não existe o fator do personagem protagonista estar insatisfeito e querer seguir viagem para outro lugar. Não existe só esse método, né? A gente pode colocar a chegada de um personagem novo, por exemplo, que muda a rotina de quem já vive ali. Mas a Disney sempre escolhe esse do personagem sair para um outro lugar nas suas animações. E coincidentemente, normalmente esses protagonistas são órfãos ou de pai ou de mãe. E aqui também a Fei Fei, ela perde a mãe logo no início do filme, assim como eu contei pra vocês, porque o trailer não conta isso, e aí eu fui assistir o filme sem saber que ia ser triste desse jeito. Sem contar também dos sidekicks, né, que são aqueles personagens fofinhos que andam junto com os protagonistas da Disney, tipo o Olaf de Frozen, o Linguado em A Pequena Sereia, que são os ajudantes dos protagonistas. Aqui a gente também tem dois sidekicks bonitinhos, assim, que acompanham a protagonista e trazem momentos mais leves, momentos de descontração e um certo alívio cômico pra história do filme, coisa que a Disney sempre coloca também nas suas animações. E é claro que por se tratar de uma animação musical, não poderiam faltar as músicas, que são colocadas em momentos super estratégicos para fazer ou a gente se divertir ou a gente chorar muito
que é uma coisa que a Disney sabe fazer com excelência, colocar as músicas nos lugares certos. E aqui também a gente tem isso, da música tá muito certinha no lugar exato para tudo acontecer perfeitamente. Apesar de achar que os maiores momentos de emoção aqui no A Caminho da Lua estão fora da música, né? Não são os momentos principais das músicas. Os momentos principais que eu digo, por exemplo, os momentos que te fazem chorar normalmente não são os momentos de música aqui nessa animação. Mas quando o filme acaba, ele acaba de um jeito que entra já a música protagonista, olha, a música principal do filme, cantada pela Priscila Alcântara, né, subindo os créditos ali, que se você não chorou até esse momento, você vai chorar nesse final, entendeu? Juntando a cena final com a voz da Priscila cantando a música tema, o negócio é ladeira abaixo. Ladeira abaixo no bom sentido, tá, gente? Porque é uma animação muito boa. Ladeira abaixo que eu digo da sua condição emocional. E antes de eu te contar aqui um fator que não me agradou muito nesse filme, deixa o seu like, se inscreve no canal se você acabou de chegar, que aqui a gente tem vídeo de musical toda semana, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, assista A Caminho da Lua se você não assistiu, mas assista preparado, porque eita, eu engasguei, até dei tô toda confundida aqui, igual a Jojo Todinho. Vamos falar então do que eu não gostei. Eu acho que existem alguns momentos no filme que tem um furo de roteiro, sabe? Como, por exemplo, a Fei Fei, ela tem um coelhinho. E a Deusa da Lua também tem um coelhinho. E aí, em determinado momento, juntam esses dois coelhos, entendeu? Cria ali uma relação amorosa entre esses dois que eu fiquei meio... tipo, oi? Isso é criado meio que do nada no filme, tá, gente? Do nada mesmo, assim. Quando você percebe, o coelhinho meio que se separou da Fei Fei e tá lá junto com o outro coelho da deusa. E aí o que acontece? Pra seguir essa estrutura, pra continuar seguindo essa estrutura de ter um sidekick do lado da protagonista, eles tiveram que criar um outro sidekick. Então é cheio de sidekick esse filme, tá? Porque assim, no início, ela tem o coelho, né? Ela vai ter ali o coelhinho que vai seguir com ela. O irmão dela funciona como um alívio cômico também para essas situações, mas não é um sidekick dela, porque o irmão também tem um sidekick que é um sapinho. Então aí já são dois sidekicks. E quando ela se separa do coelhinho dela na lua, eles colocaram um outro sidekick, como eu falei pra vocês, né? É um sidekick super fofinho, acho que é o meu sidekick preferido do filme, mas pra mim soou como se tivessem encaixado ele ali pra tampar o buraco. Ela separou do coelhinho, agora a gente precisa colocar alguém pra ser engraçadinho do lado dela e ser o ajudante dela. Então vamos criar um outro personagem? Me deu essa impressão ao longo do filme. Mas, no geral, o filme é lindíssimo, vale muito a pena vocês assistirem. É um filme que vai te fazer chorar, se você tiver coração. Se você não tiver coração, provavelmente você não vai chorar. Tem músicas muito fofas também, e é isso, né, gente? Além de ser um filme muito emocionante, é um musical. Querendo ou não, é um musical. Não é de carne e osso, é uma animação, mas é uma animação musical. Então, a gente aqui que curte um bom musical, né? A gente que curte qualquer musical, pode ser bom, pode ser ruim, a gente tá curtindo o musical aqui. Vale muito a pena assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos e até já!